Bom dia, querida e amada IEBAN, Escola Bíblica Dominical, Pastor Sória, Carmen Lúcia, querida. Queridos, que o nosso Deus abençoe os nossos corações, que o Senhor abençoe com a sua graça, com o seu conforto, com o seu consolo, toda a nossa IEBAN, pois precisamos do seu cuidado, das suas bênçãos. Ai, queridos, vamos... Hoje é domingo, já tivemos o culto presencial depois de um bom tempo, graças a Deus, e que o Senhor nos abençoe para que consigamos fazer a sua vontade, seguindo na maravilhosa vida, que Ele tem proposto para nós, uma vida de fé, de esperança, de santidade, de amor, caminhada com Ele, de acordo com o plano que Ele tem para a minha, para a sua vida, para a vida da nossa IEBAN. Que o nosso Deus nos abençoe sempre. Vamos continuar o nosso estudo sobre, vamos lá, cartas paulinas, mensagens divinas. Estamos falando sobre santidade, um tema difícil, mas que todos nós precisamos ouvir, ler e viver, não somente ouvir, ler, mas praticar, viver, para estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos santidade relacional na igreja. Hoje, rapidamente, veremos santidade relacional na sociedade em que vivemos, começando da nossa igreja, começando da nossa família, começando da nossa escola, do nosso trabalho, nossos vizinhos, enfim, todo lugar onde nós vivemos, onde nós nos relacionamos com o outro, com o próximo, devemos viver em santidade. Santidade implica no nosso relacionamento, na nossa vida, na nossa vontade com Deus, ouvindo o que o Espírito Santo nos fala, ouvindo e praticando, desejando fazer o que Ele deseja, com a sua orientação, com os seus ensinos. Bom, vamos pensar um pouquinho em Israel. Paulo, ele está encerrando esse bloco sobre santidade. Então hoje falaremos, não vou falar pela última vez, mas encerrando o tema, o conteúdo de santidade, mas vamos voltar um pouquinho para Israel. Quando Deus chamou Israel para ser seu povo, Ele estava fazendo o quê? Separando Israel para Ele, para que Israel, como nação, como reino, como povo, como indivíduo, como pessoa, vivesse plenamente para Ele, em comunhão com Ele, e fosse separado para Ele, para que Ele pudesse usar, para que os outros povos vissem em Israel a vida bela, a vida boa, a vida feliz, a alegria, o prazer de ter um Deus santo e de viver conforme Ele ordenava. Israel teve essa grande oportunidade. Só que, infelizmente, Israel não viveu assim. Foi chamado para ser separado. Mas, infelizmente, Israel via os prazeres, infelizmente, em outras coisas com os outros povos e acabava imitando-os, pecando, fazendo aquilo que não era de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus propunha para a vida como povo. E hoje, a sociedade de hoje também faz o mesmo. Nos oferece, porque nós vivemos no mundo, vivemos em sociedade, nos oferece aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E nós vivemos neste mundo, esse mundo que gozamos de muitas coisas belas, maravilhosas, felizes, mas nós não podemos nos envolver naquilo que é mal, naquilo que é ruim, naquilo que não agrada a Deus. Vivemos no mundo, sem fazer parte dele, das coisas más que ele nos oferece. Então, Israel, infelizmente, vivia em mão dupla, fazia a vontade de Deus, depois também caía no pecado, fazia a vontade de Deus e caía no pecado. E não era esse o plano de Deus, nem para Israel e nem para você, nem para mim hoje. Então Paulo, ele exorta a igreja tessalônica a viver
de acordo com a vontade de Deus. Mas agora essa santidade indo atrás do outro, daqueles que estão fora da igreja, daqueles que não estão vivendo na igreja. Mas os que vivem na igreja, nós vimos semana passada que nós devemos tratá-lo com amor, principalmente os que são da igreja, né? Os que vivem conosco na igreja, os nossos irmãos. Nós temos que viver em amor, em harmonia, em santidade, em exemplo de vida, tratando-os com respeito, com carinho, com alegria. Devemos fazer o bem para todos, fazer o bem para todos, principalmente aos nossos irmãos da fé e aos nossos que não são da fé, que não conhecem a Deus. Por isso, o alerta de Paulo, nós precisamos viver essa vida santa. Essa vida santa é debaixo da vontade de Deus. E para viver debaixo da vontade de Deus, meus irmãos, temos que viver em plena comunhão. É fácil? Não, não é fácil, não é de jeito nenhum, não é nada fácil. Por isso temos que buscar a Deus dentro do tempo, fora do tempo, em todas as oportunidades que tivermos. Nós temos que buscar a vontade de Deus. Senhor, é da sua vontade que eu faça assim? É da sua vontade que eu haja assim? Senhor, me ajude a pensar de acordo com a tua vontade, a agir de acordo com a tua palavra. Ah, como é difícil. Mas nós temos que buscar. E o nosso Deus está sempre com as mãos estendidas para nos ajudar, nos ouvindo. Então, meus irmãos, santidade é buscar a face do Senhor, como Moisés buscava, como Josué buscava, como Daniel buscava, como o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus buscava. Quantas vezes o Senhor, além de Ele estar curando, ensinando, conversando, vivendo, buscando os pecadores, Ele estava orando. Quantas vezes no jardim, no Monte das Oliveiras, Ele estava orando a sós com Deus, buscando. Então você, nós precisamos buscar a face do nosso Deus para que as pessoas vejam a beleza de Cristo em nós. Nós temos que ir atrás dos pecadores, daqueles que não têm a salvação, daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, o nosso Salvador Jesus. Então Paulo advertia, ensinava a igreja tessalônica, os que estavam fora da igreja, eles erguiam suas mangas e iam atrás, buscar, mas eles tinham que ter uma vida de testemunho, longe do pecado, mas perto do pecador, longe do pecado, perto do pecador. Como assim, tia Natália? Vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas indo em busca daquele que precisa da graça de Deus, daquele que precisa ouvir, daquele que precisa ver em nós o Senhor Jesus, em nossas atitudes, em nossas ações, na nossa palavra, né, no nosso viver. E só com a ajuda do Senhor Jesus, do Espírito Santo em nós, é que nós iremos conseguir. Queridos, Paulo nos fala que há uma luta constante entre o Espírito e a carne. Lembram-se de Gálatas 5, 22 e 23? O fruto do Espírito também é o fruto do Espírito e essa briga entre o Espírito e a carne. Então, nós temos que estar fazendo a vontade do Espírito Santo em nós. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, né? Tem essas coisas, contra essas coisas não há lei, mas as coisas da carne, né? Os desejos da carne são muitos. E essa luta com o Espírito, quando nós conseguimos vencer a vontade, os desejos da carne, nós estamos fazendo a vontade do Espírito Santo. E isso é buscar a santidade. Que o Espírito Santo esteja vivendo em nós. Há essa luta grande, mas nós temos que vencer a vontade, os desejos da carne e fazermos a vontade do nosso Deus. Isso é buscar a santidade, a vontade que o Senhor tem para nós. Vivermos a santidade, o que é? Vivermos longe do pecado, mas em plena comunhão com o nosso Deus. E prontos, vivendo longe do pecado, a nossa vida estará pronta para testemunhar, para viver, para realizar
a vontade de Deus em nossas vidas, que é o de servi-lo, servir a Deus na igreja, servir a Deus em casa, em família, mês da família, mês de maio. Josué 24:15, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Então, buscando a face do Senhor, na escola, testemunhando, no trabalho, enfim, em todos os lugares. E olha que a sociedade de hoje deseja que, é como se ela, deseja que nós, como filhos de Deus, vivêssemos com uma máscara. Dentro da igreja você é crente, você é filho de Deus, você é cristão. Agora fora da igreja você tem que fazer aquilo que estamos impondo. A sociedade, o mundo impõe isso. Mas não, nós temos que ganhar o mundo para Deus. Essa é a vontade de Deus. Vivermos testemunhando no mundo a vontade de Deus, o Senhor Jesus. O amor, a santidade, a verdade e não a mentira. O amor e não o ódio, a paz de Deus que excede todo entendimento. Meus irmãos, eu torno a repetir, é difícil, mas o Senhor em nós é uma maravilha. Pela graça e pela misericórdia, só pela graça e pela misericórdia, só com o Espírito Santo vivendo em nós, nos fortalecendo, iremos testemunhar para toda a sociedade. Iremos ganhar o mundo para Cristo, mas viver em comunhão com Deus, com o Espírito Santo agindo em nós. E é isso que Paulo deseja para a igreja tessalônica. E olha só o versículo 12, eu vou ler para os irmãos, separei aqui. 1 Tessalonicenses 2:12. Nós os animamos, Paulo falando para a igreja. Nós os animamos, Paulo falando para a tia Natália e para todos nós. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, a busca pela santidade, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Temos que sentir o prazer, a alegria de vivermos em santidade, em comunhão, na busca da vontade de Deus, hoje, amanhã, todos os dias e sempre, buscando a santidade, buscando a vontade de Deus e realizando o desejo de Deus em nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o seu coração, a sua vida, te anime, me anime, nos anime, como Escola Bíblica Dominical, como IEBAN, como povo de Deus, povo adquirido, santo, chamados para realizarmos a boa obra do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos testemunhar, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja, o amor de Deus por nós, e pelo mundo. Deus nos abençoe.